Boa tarde a todos. Para quem está nos assistindo no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luiz Gonçalves, sou organizador de meetups aqui da Impulso. E hoje a gente convidou o Fernando da TUC para conversar um pouco aí como é ser um desenvolvedor ninja. Né? É curioso, ele tem vários cursos e todos os cursos são ninjas, então a gente vai conversar um pouco aí sobre crescimento em carreira, em tecnologia, até conquistar a faixa preta. Então, antes da gente começar a ir para as perguntas, eu queria só fazer uma apresentação rápida do que é o Impulso Meetups e o que é Impulso Network. Né? Afinal, vocês não vieram para conversar comigo hoje, vocês vieram para conversar com o Fernando. Então, eu vou ser breve. A Impulso Network é uma comunidade de tecnologia. Né? A gente pensa e respira comunidade todos os dias e a gente oferece uma série de iniciativas junto aos nossos moderadores, aos embaixadores, pessoas da comunidade, como os eventos, né, as meetups, as live codes, as transmissões de eventos presenciais, a gente faz aí através do Zoom, que é essa ferramenta que a gente está fazendo aí, e tem sido muito bacana. Então hoje, né, o exemplo de um evento que a gente organiza, onde a gente convida uma pessoa para bater um papo, e o convidado da vez aí é o Fernando da TUC, como eu estava falando. Além disso, a gente oferece algumas outras coisas bem legais. Lá na comunidade você vai encontrar mais de 17 mil pessoas para você interagir. Então, a gente pra caramba de várias stacks. Então, se você coda em Java, sinto muito. Se você coda em Java, JavaScript, se você coda em Ruby, Python, você vai encontrar uma galera lá para conversar com você sobre isso. Além disso, se você é designer, se você mexe com UX, se você é gestor de produto, de projeto, enfim, você pode também encontrar essa galera lá que também tem bastante gente. E tudo isso é de graça. A gente também tem uma coisa bem bacana, que são as oportunidades de trabalho remoto. A maior parte, inclusive, são remotos. E é o sonho, acho que, de quase todos os devs, trabalhar na beira da praia, ou, no caso de nós curitibanos, né, trabalhar lá no Canadá, na neve. Você pode conquistar isso através das oportunidades remotas. Então, fica lá disponível no canal de oportunidades. É só você aplicar se você achar que você está preparado ou que tem a ver aí com o teu perfil, eu tenho certeza que vai ter oportunidade perfeita para você. Por fim, a gente também tem um clube de benefícios que a gente oferece de forma gratuita para a comunidade, onde a gente tem desconto em livro, em curso, em clube de café, clube de cerveja, passagem aérea, cinema, e tudo isso você consegue simplesmente participando da comunidade. Você vai acumulando pontinhos com a Atena, que é nosso bot de gamificação, aí comandada pelo Emir, que está nos assistindo hoje, e a Atena, ela vai contando tudo que você faz, você participa de meetup, se você escreve no blog, se você compartilha conteúdo, se você comenta no conteúdo compartilhado por alguém, se você ajuda numa discussão, e com esses pontos você vai trocando esses benefícios e participando de sorteios, de prêmios que a gente vai organizando aí. Tudo isso é grátis, eu vou colocar daqui a pouquinho o link para vocês na descrição aqui do YouTube, se você estiver nos assistindo no YouTube, ou se você está assistindo aqui agora ao vivo, vai estar aqui no chat, beleza? Então, como eu falei, vocês não vieram para me ouvir falar, vieram para ouvir o Fernando, então eu já vou começar puxando uma coisa aí que já veio como pergunta do pessoal e eu tô louco para fazer, que é o seguinte: antes da gente falar como é ser um dev ninja, como se tornar um dev ninja, o que é, na tua opinião, uma pessoa ninja, Fernando? Vamos lá. Bom, boa tarde. É muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí para a gente participar. É bem interessante a gente estar trocando uma ideia. Obrigadão pelo convite. Bom, vamos lá. Basicamente a ideia do Ninja, ela veio porque simplesmente foi uma cópia, digamos assim. Eu comprei aquele livro do cara que é o criador do jQuery, o John Resig, e ele tem um livro chamado O Ninja JavaScript. Cara, as técnicas que ele ensina lá no livro são técnicas assim meio avançadas, principalmente técnicas para você lidar com manipulação de DOM, porque alguns anos atrás ainda a gente não tinha muita coisa que tem hoje, né? Muita facilidade que tem hoje para lidar com DOM. Muita coisa que a gente tem no DOM hoje veio baseado dessa biblioteca que ele criou, que é o jQuery, no caso. Então, ele meio que revolucionou aí a web, a forma como a gente escrevia JavaScript e manipulava DOM, basicamente, né? E nesse livro ele dá várias dicas interessantes, inclusive até no meu curso JavaScript Ninja, eu recomendo esse livro para quem quiser ler depois de finalizar o curso, porque ele vai dar ele dá um escopo um pouco maior aí de aprendizado
para algumas técnicas um pouco diferentes, talvez algumas coisas que as pessoas olham ali, pô, isso é meio absurdo de se usar, mas se você usar da forma correta, você consegue fazer algumas coisas bem interessantes ali. Então, basicamente a ideia do curso veio porque na época que eu fiz o curso, foi em 2015, né, que eu resolvi lançar o curso. Um pouco antes eu criei o meu blog e comecei a escrever alguns posts sobre JavaScript. Eu tava numa pegada de estudando JavaScript há alguns anos bem forte e não tinha nenhum conteúdo, digamos assim, completo, do zero até fazer a pessoa dominar a linguagem de verdade, sabe? Tinha muito conteúdo falando sobre manipulação de DOM, falando sobre como você mexe elementos na tela, mas não especificamente falando sobre a linguagem. Os conteúdos que tinham sobre a linguagem nessa época, alguns anos atrás, eram basicamente sobre DOM, e o que tinha de JavaScript era uma coisa muito meio jogada para cá, joga um pouco para lá, e tinha o site da MDN, que na época também não era muito amigável, digamos assim, né? E a maior parte do conteúdo da MDN ainda hoje é em inglês, e eu sei que a maioria dos brasileiros tem essa dificuldade com a língua estrangeira, né? É muito mais fácil para um brasileiro ler artigos ou ver cursos em português, fica muito mais fácil para essa pessoa pegar. E na época eu estava lendo esse livro do John Resig também, e um outro livro que eu também indiquei, que tá ali na minha estante, que é o JavaScript, o Guia Definitivo, né, que também é um livro muito bom, ele foi uma das bases para o curso JavaScript Ninja. E aí, com base nisso, eu resolvi criar esse curso, porque eu percebi que realmente faltava um curso que levava desde o início, desde o conhecimento inicial da linguagem JavaScript em si, até a pessoa conseguir se virar bem, porque da forma que eu aprendi foi bem complicado, foi bem difícil, porque era muito difícil encontrar conteúdo decente na web para isso. Então, lendo livros, lendo artigos, principalmente artigos em inglês, eu consegui pegar um domínio trabalhando bastante, aprendendo na base da tentativa e erro também. Eu consegui aprender legal a parte de JavaScript e eu resolvi repassar esse conhecimento aí nesse curso JavaScript Ninja. Então, basicamente, essa foi a ideia. Essa foi a ideia do nome Ninja. Foi meio que uma cópia desse livro, mas foi basicamente para mostrar que realmente você conseguiria pegar o JavaScript, a linguagem mesmo, e começar do zero com ela, desde o início, e se tornar um ninja, né? Você ter um conhecimento além do avançado, digamos assim, né? Você consegue fazer coisas com a linguagem, manipular a linguagem de forma pura, sem precisar especificamente de uma biblioteca, de um framework, ou do jQuery, talvez, né? Que a gente utilizava muito aí alguns anos atrás. Até hoje a gente... alguns projetos ainda usam bastante jQuery, mas não é muito utilizado hoje. Mas na época era bastante utilizado. Quando você falava em JavaScript, algumas pessoas até viravam o olho porque achavam que JavaScript era lidar com DOM, né? E a ideia do curso JavaScript Ninja foi exatamente trazer, mostrar que esse pensamento não era correto, né? Que a linguagem JavaScript tem muita coisa interessante, tem muita coisa legal, que foi o que eu quis mostrar nesse curso. Então, basicamente, essa foi a ideia do nome Ninja. Acho que respondeu a pergunta aí, Carlos. Quando fala ninja, né, é curioso, assim, a gente sempre fala, né, nossa, o cara foi muito ninja de resolver esse problema, né? Isso, Tem exatamente. essas brincadeiras, né? Então, Isso até mesmo. queria puxar uma coisa assim, quando a gente fala de ninja, você falou aí, citou sobre a tua inspiração com a galera de jQuery, né, que usava esse termo, mas eu gosto de pensar também que existe um avanço, né, como se você estivesse praticando uma arte marcial, sei lá, karatê, por exemplo. Você vai evoluindo as faixas, eu não entendo muito disso, então se eu estiver falando besteira, alguém me corrija, né? Mas você vai evoluindo as faixas à medida do seu treino. Você acha que tem uma relação também aí para você atingir o ninja e começando aos poucos e se desafiando? Você acha que a pessoa consegue acelerar esse processo e se tornar ninja bem rápido? Assim, na verdade a questão da velocidade ela é bem relativa e depende muito de cada pessoa, né? Mas o que eu foco bastante, que eu bato bastante no curso e principalmente no suporte que eu dou para os meus alunos, que né, os meus alunos sempre têm dúvida e eu sempre estou dando suporte, diariamente eu estou respondendo perguntas tanto na Udemy, onde está o curso, como no GitHub, onde eu peço especificamente para eles colocarem dúvidas, que lá fica mais fácil de compartilhar código e tal. Uma coisa que eu bato muito é na questão da prática, né? Independente se você vai demorar 6 meses para aprender ou se você vai demorar 1 ano, 2 anos para aprender de verdade a linguagem, o importante é você estar sempre em constante prática. Não somente assistir às aulas, não somente fazer as coisas que são mostradas nas aulas, mas além dos desafios que dentro do curso, eu mostro depois de cada aula, eu lanço um desafio com basicamente aquilo que foi visto na aula ou nas aulas anteriores, né? Então, as primeiras aulas eu peço para o usuário, para o aluno, no caso, para o aluno, né,
fazer um desafio baseado na aula, naquilo que foi visto na aula, para que essa pessoa não precise buscar numa fonte externa para resolver aquele desafio. Então, para ver se a pessoa realmente pegou aquilo que foi visto na aula, já praticando, e em aulas para frente que a pessoa consiga desenvolver ou resolver os desafios com base naquela aula que passou e nas aulas anteriores também. Então, a ideia da prática já tem muito isso no curso, né? A gente já tem alguns desafios, alguns bem complicadinhos, alguns um pouco mais simples, né? Mas para tentar levar a pessoa realmente a praticar. E, além disso, é continuar praticando, tentar fazer coisas diferentes, tentar modificar a forma como a sintaxe do JavaScript funciona para poder ver, de fato, os erros acontecendo na tela e procurar entender o que significa aqueles erros. Que é assim, de fato, que a gente vai subindo de nível e aprendendo até a gente subindo de nível, de júnior para pleno, para sênior, para ninja, para sei lá o que, sabe? Então, basicamente, a ideia do nome é isso mesmo, é para a pessoa sair daquele nível júnior e ela aprender, de fato, ela conseguir não só ser um sênior ou uma sênior, mas a pessoa conseguir, de fato, conseguir fazer coisas ali que ela bate o olho em um problema e ela sabe, poxa, eu poderia utilizar isso aqui que tem na linguagem e eu posso resolver dessa forma aqui, sabe? Então, ela já vai ter esse pensamento ali de conseguir resolver as coisas de forma mais rápida. Mas a base não é nem a questão do tempo, a base é a questão da constância. A pessoa precisa ser constante, principalmente na questão de prática. Pronto, legal, Fernando. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, né? Ele disse que é teu fã, que está lá nos canais e tal. Ele disse que já tem um curso de ES Ninja, mas queria saber quais projetos tem no curso de React. Cara, no curso de React tem vários projetos, tá? No módulo 1 a gente começa vendo o React desde o início, tá? Desde o comecinho mesmo, entendendo como é que as coisas funcionam por baixo dos panos, como que o React funciona, até ver o JSX e tal. A gente vai fazendo alguns appzinhos pequenos, mas dos que eu me lembro de cabeça agora, que são quase 80 horas de curso, tá? Então, dos que eu me lembro de cabeça que a gente tem agora nos primeiros módulos, a gente fez uma aplicação de Markdown, um editorzinho de Markdown, que ele faz storage utilizando o local storage. Então, mostra um exemplo que a pessoa ela pode ter aplicação React, ela recarrega a tela e os arquivos, né, que ela vai criando, que vai ficando em memória, vai ficando em storage do browser ali, ela consegue acessar de novo ainda que ela recarrega a tela, né, porque fica salvo em storage do browser, fica local. E aí, basicamente, é um appzinho que você consegue escrever um arquivo em Markdown e ele converte para HTML em real time, na hora, assim, né? E aí você consegue ir criando arquivos, ele vai fazendo uma lista de arquivos Markdown ali. Você consegue salvar arquivos, tudo local, né? Nada que fica salvo no servidor, fica tudo local ali. Depois, obviamente, a pessoa pode migrar para um servidor, né? Se ela quiser estender isso, ela pode estender. Mas, basicamente, a ideia era mostrar como é que funciona o React com bibliotecas de terceiros, né? Que seria a biblioteca Markets que a gente usou nesse projeto. Esse foi um deles. A gente fez um consumo da API do GitHub, então a gente fez um app onde a gente busca informações de um usuário, informações de repositório, repositórios com estrelas, como é que a gente faz paginação. Mostrei também, inclusive com testes, né? Como que a gente cria um componente de paginação, como que a gente cria toda uma paginação com as informações básicas que a gente tem de paginação, que seria a página atual que o usuário está e a quantidade total de páginas que tem, né, para aquelas informações. Então, a gente cria todo esse consumo da API do GitHub, pegando essas informações do header que vem da API e montando essa paginação. Então, tem esse app também. Tem um app que eu chamei de Reactflix, que é basicamente um app onde você pode cadastrar alguns vídeos do YouTube, você coloca nome e descrição, por exemplo, e o link para o vídeo, ele carrega o vídeo como se fosse um Netflix ali, mas utilizando o YouTube, né? Foi no módulo de React Redux que eu mostrei esse app. E agora no módulo 4 a gente está fazendo, ainda está em desenvolvimento o módulo, a gente está quase finalizando ele, e nesse módulo a gente está fazendo uma aplicação de pizzaria. Então, a ideia é mostrar uma aplicação completa, porque esse módulo é basicamente sobre o React Router. Então, nesse módulo eu estou explicando como a gente cria uma SPA com React, né, uma Single Page Application, e desde o zero até subir para a produção, né? Então, eu estou mostrando já as novidades do React, como React Hooks, a Contact API, como que a gente utiliza isso numa aplicação de verdade, né? Então, a gente vai criar basicamente duas aplicações que vão funcionar como um SaaS, né, como um Software as a Service. A primeira aplicação é a aplicação de pedidos, onde o usuário vai escolher os pedidos dele, vai escolher a pizza, né, que ele vai querer, tamanho da pizza, sabores e tal. O sistema vai montar os valores, a pessoa vai lá colocar o endereço de entrega e o telefone dela, a gente faz o checkout, finaliza, e depois a gente vai ter uma outra aplicação
isso com autenticação, tá? A gente está utilizando a autenticação do Firebase. O usuário pode fazer login com o GitHub. Futuramente eu vou mostrar também como fazer login com usuário e senha, que também tem pelo Firebase, né? E aí o usuário ele entra com o GitHub dele, no caso, faz o pedido da pizza, mas só para exemplificar, né? Que o Firebase ele tem login com qualquer rede social. Coloquei o GitHub por ser mais fácil para a gente mostrar ali como deve, mas a base das outras autenticações ali é exatamente a mesma coisa. E aí o usuário faz o login, aí ele consegue fazer o pedido, né? Faz o pedido pelo tamanho da pizza, sabor da pizza, a quantidade de pizza, aí ele vai fazer todo aquele pedido, ele consegue finalizar, faz o checkout, bota o endereço, telefone e finaliza o pedido. E o próximo app vai ser basicamente o app que recebe esses pedidos, né? Vai ser o app da pizzaria mesmo. Então, a pizzaria vai receber aquele pedido que o usuário fez, vai ter as informações do usuário lá de endereço para poder fazer o envio. E aí a ideia é que a gente faça esse app desde o começo, sirva em produção, a gente vai entregar esse app em produção, os dois apps no caso, e a pessoa que estiver fazendo esse app por completo vai poder utilizar a base dele, né, para poder criar um SaaS parecido, né? Vai criar algum serviço de qualquer outra coisa que tenha mais ou menos essa mesma base de autenticação, de salvar dados utilizando o Firebase. Então a gente está utilizando o banco de dados do Firebase também, né? A pessoa vai poder então criar um app completo com base nesse app de pizzaria, talvez até um app de pizzaria mesmo para vender para pizzarias aí. Isso que eu ia E falar, a pessoa pode ter às vezes o cara pega e já manda pra pizzaria direta, né? já manda para pizzaria. E aí esse app de pizzaria pode ser ele pode ser um único app e a pessoa vai poder fazer um cadastro específico de pizzarias, que a pizzaria vai lá, faz um cadastro em um único app e a pizzaria vai ter essa área de pedidos dele e a área no caso da pizzaria, no caso, né, do admin da pizzaria, e a área de pedidos dessa pizzaria específica, onde o cliente vai fazer pedidos para essa pizzaria. E aí vai poder, se a pessoa quiser, depois ela vai poder estender a aplicação. No final, eu vou dar algumas ideias do que dá para melhorar, do que dá para aumentar nesse app, né? Colocar, por exemplo, sistema de pagamento, esse tipo de coisa para a pessoa poder monetizar esse projeto aí e não ficar só no aprendi a fazer a consumir a API do GitHub ou aprendi a fazer uma to-do list, alguma coisa assim, sabe? Não é só coisas que se vê em todo lugar, né? A gente vai fazer um negócio realmente que vai ser útil, que a pessoa vai conseguir de fato utilizar e de fato monetizar, se ela quiser, né? Se ela quiser criar uma startup, uma empresa pequena que seja mesmo só ela, com esse projeto ela vai conseguir ter essa noção ali do começo até o fim. Não é aquele lance de cálculo de consumo de combustível, né? Cálculo, regra de 3. Beleza, você aprende, né? Mas o mercado não vai te contratar porque você sabe fazer uma regra de 3, né? Vai te contratar porque você sabe exatamente. montar uma estrutura inteira. É óbvio que tem. Esses exemplos são muito comuns porque eles são fáceis de mostrar a ferramenta com eles, né? Então, no caso do Redux, eu mostrei, por exemplo, o consumo de uma API de SAP, né? Como é que a gente busca uma API de SAP? É claro que você não vai criar uma aplicação completa com uma API de SAP, mas dentro de uma aplicação, por exemplo, nessa aplicação da Reactsaria, a gente tem que colocar endereço. Então, para o usuário não precisar ficar digitando endereço, a gente está utilizando essa ideia do consumo do CEP via uma API. Então, você coloca o CEP, automaticamente ele preenche o endereço da pessoa, você só coloca o número e o complemento no caso, né? Então, são coisinhas assim que às vezes você não vai utilizar como um app completo, né, que eu estou mostrando nos exemplos, mas você consegue adicionar como um pedaço de uma aplicação de verdade, né? App de to-do list, eu mostrei também porque é simples de você exemplificar, né, de você mostrar uma ferramenta com ele. Então, a gente tem também, no início do módulo de Redux, a gente tem esse consumo da API de SAP, a gente tem um app de to-do list, mas no final a gente faz um appzinho que seria o Reactflix lá, que é um app um pouquinho mais avançado, assim, que a pessoa pode cadastrar vídeos, né? Então, a gente tenta fazer sempre alguma coisa que talvez seja útil no dia a dia das pessoas, não somente uma coisa que faz de qualquer jeito, sabe? É legal a gente ter uma coisa que a gente possa usar de fato no dia a dia, assim. Muito legal, Fernando. Eu tô vendo aqui uma galera aqui dentro. Ele falou que tem que ajustar o foco. Foi alguém pediu para dar uma ajustada no foco. Deu certo, hein? Dá um toque ali na mensagem, por favor, ver se ficou bom o foco. Tá pra mim tá tranquilo aqui. Mas se bem que eu sou míope, né? Eu não posso ser muito parâmetro aqui. Tá realmente um pouco desfocado. Essa câmera ela dá foco automático, é meio louca. Então, assim, ficou bom agora. Eu tô vendo uma galera aqui bem casca grossa já, o Rafael Aquino, o Frankson, aí no meio dessa galera, tem umas outras pessoas bem sênior aqui que eu já vejo aqui pela comunidade há um tempo, mas sempre rola uma pergunta, e tu estava falando, na primeira pergunta que te falaram sobre
sobre o que seria o ser ninja. Me diga assim, é uma pergunta inclusive do Gabriel, né? O que é que Uhum. você considera ser um dev júnior e qual o parâmetro mais avançado do nível júnior? Como é que dá para a gente, você consegue hoje definir o que é que seria um júnior, o que seria um pleno, o que seria um sênior? Sei que é bem polêmico e muda de lugar para lugar ou de concepções de senioridade, mas qual seria a Aham. tua visão sobre isso? Legal, vamos lá. Bom, primeiro é exatamente isso que você falou, né? Pode variar de lugar para lugar, de empresa para empresa, o que é um júnior, o que é um sênior, o que é um pleno. Mas basicamente o que que define isso no mercado, né? Como é que você talvez pode se julgar, né? A ideia basicamente de um desenvolvedor, de uma pessoa que desenvolve, né? Tanto desenvolvedor ou desenvolvedora, é resolver problema, tá? Então, se a gente consegue resolver problema, quando eu digo resolver problema, não é, por exemplo, poxa, eu moro com a minha mãe e a minha mãe ela tá com a conta de luz atrasada, eu vou lá e pagar a conta de luz. Não é esse tipo de problema que você vai resolver. É basicamente problemas técnicos mesmo, né? Então imagina, você tem uma aplicação e essa aplicação tem um problema específico que você precisa resolver. Vamos dar um exemplo aí meio casca-grossa, né? É, o, o cliente ele quer fazer um sistema de vídeos, né? Quer fazer um sistema de vídeos que ele quer servir para os alunos, e só que ele não quer utilizar uma ferramenta externa, né? Ele não quer utilizar um Vimeo da vida, um Sambatec ou qualquer coisa externa. Ele quer fazer um sistema onde ele tem esse gerenciamento de vídeo interno, seja feito por você manualmente, então você vai ter que lidar com streaming de vídeo, você vai ter que lidar com DRM, vai ter que lidar com segurança, vai ter que lidar com encoding, e vai ter que lidar, sei lá, com offline, por exemplo, acesso offline, né? Você conseguiria resolver esse problema hoje, né? Digamos como exemplo, né? Não precisa ser especificamente esse, mas pega, por exemplo, alguns repositórios que tem no GitHub. Tem um repositório lá no GitHub da Aline Bastos, tem também no do Fialho, que são repositórios chamados Front-End Challenge. E lá tem alguns desafios de empresas que normalmente lançam para usuários como aquilo que as empresas esperam que o usuário faça como desafio para poder entrar na empresa, né? Então, basicamente, é você pegar esses repositórios, esses problemas, esses desafios ali, e ver se você consegue resolver com o conhecimento que você tem, tá? Então, não é, por exemplo, eu sou sênior porque eu conheço JavaScript de ponta a ponta, ou sou sênior ou sou júnior porque eu só conheço, sei lá, só sei instanciar uma variável e usar uma função. Não é isso que diz se você é sênior ou se você é pleno, né? O que diz se você é sênior ou é pleno, ou é júnior no caso, é se você consegue resolver aquele problema com o conhecimento que você tem, pouco ou muito, tá? Se você consegue resolver aquele problema, ainda que você não tenha tanto conhecimento da linguagem, talvez você consiga uma vaga como sênior, uma vaga como pleno, mas você se acha que ainda é júnior porque você não tem muito conhecimento da linguagem, mas você consegue resolver problemas do dia a dia, sabe? Então, eu acho que o que define o nível é exatamente isso, é você realmente ser um ninja para, ao invés de você saber tudo da linguagem, com o pouco que você sabe, você consegue fazer muito, entendeu? Então, acho que é isso que vai definir o teu nível para o mercado. É por isso que eu foco nessa parte de você praticar muito, sabe? Porque quando você pratica, você vai conhecendo os erros da linguagem, você sabe como resolver os erros da linguagem, isso também é um problema importante de se resolver. Você sabe resolver os erros da linguagem e os erros do ambiente que você trabalha. Então, imagina, você trabalha lá com web, né? Aí lá na web você está consumindo uma API externa e essa API ela deu um erro de CORS. O que é o CORS, né? Por que dá esse erro de CORS? Como que eu resolvo o erro de CORS? Resolvo mesmo, não faço uma gambiarra colocando uma extensão no browser, né? Resolve mesmo. Como é que você resolve? Você tem que mexer na API, tem que liberar alguns headers. Por que tem esse erro de CORS, sabe? Então, é basicamente você entender esses processos, esses problemas que a gente teria no dia a dia e conseguir resolver. Quanto melhor, de melhor forma você consegue resolver, digamos assim, o seu nível é mais alto, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que as empresas levam em consideração. Aí, o que é júnior, pleno e sênior vai depender muito de cada empresa. Às vezes, alguma empresa ela vai oferecer uma vaga de júnior, mas com os requisitos de um pleno. Tem vaga que, né, gigantesca. Você vai olhar lá, quero um dev júnior que tem que saber Java, tem que saber Python, tem que saber PHP, tem que saber JavaScript, tem que saber DevOps, tem que saber mexer na AWS, tem que saber fazer deploy, tem que saber mexer com FTP, tem que saber
sei lá, sabe? Então, tipo assim, aquilo que define a vaga, você não deve se achar júnior e ficar procurando vagas para júnior. Você não deve se achar pleno e ficar buscando vagas para pleno. Se você está buscando uma informação, por exemplo, você está estudando JavaScript e React, né? Você já tem um conhecimento legal, você já fez algumas aplicações, então a prática, né? Desenvolver pequenas aplicações, talvez aplicações já existentes, tentar replicar elas, replicar talvez funcionalidades específicas. E aí você já tem um certo conhecimento, não procure vagas específicas para o nível que você acha que você está. Procure vagas de JavaScript, de React, aquilo que você quer trabalhar. E aí, se a vaga te chama a atenção, ainda que ela diga tem que ser sênior, tem que ter faculdade e tal, você não terminou o ensino médio ainda, não tem problema. Se você acha que você cabe naquela vaga pelo conhecimento que você tem, aplique a vaga. Porque o que vai dizer se você vai entrar naquela empresa ou não é a própria empresa. Quando fizer a entrevista com você, quando ver aquilo que de fato você conhece, e eles vão dizer se você está apto ou apta a entrar naquela empresa ou não. Então, não tenha medo de aplicar vagas, sabe? Ainda que você ache que você é júnior, às vezes para uma empresa você tem um nível pleno, né? Para aquela empresa, eu só sei jQuery, sei um pouco de WordPress e sei subir arquivos via FTP. Para uma agência, isso é o essencial, é o que eles precisam, né? Você conhecer um pouco de JavaScript, você saber lidar com WordPress para criar sites institucionais, basicamente, ou criar um e-commerce com uma ferramenta talvez pronta já. Então, basicamente, é isso, né? O que vai definir o nível o que vai definir o seu nível de verdade é aquilo que você consegue fazer com o pouco conhecimento que você tem, entendeu? Mas que é isso, falei demais, né? Eu sou muito prolixo quando eu começo a falar. Não, cara, você fala bem, você devia gravar uns cursos, inclusive, acho que você ia ganhar uma Né? grana. Eu tô pensando em começar. Seria bom. Isso que você comentou sobre aplicar, eu acho que é uma parada muito bacana, porque acho que a maior parte das empresas, ela procura bons profissionais que vão saber resolver problemas. Então, Exato. para quem, né, eu já passei isso na minha carreira, acredito que você já deve ter passado, talvez outras pessoas sêniores também já tenham vivido isso, que é o seguinte, você às vezes vê uma vaga lá, Python Sênior, né? Aí você pensa, putz, tô fora, né? Às vezes você pode não manjar de Python, mas você tem muito conhecimento de como arquitetar uma aplicação, você tem conhecimento de como integrar sistemas, você tem como criar, né, soluções, e talvez tua especialidade seja JavaScript. Você fez o curso lá, pá, você manja JavaScript. Às vezes você Exato. pode fazer isso numa entrevista e falar, eu não tenho conhecimento em Python, consigo aprender e transpilar o conhecimento que eu tenho para outra linguagem, posso até me bater com sintaxe, mas eu sei que eu dou conta. Então tem muito entrevistador, muita entrevistadora que olha essa característica, né, da confiança que você tem por criar aplicações. Você vê um exemplo bem bacana, e Exatamente. eu estou tomando teu espaço de fala, né? Mas o Nubank, Não, por exemplo, capaz. até pouco tempo atrás, o core do Nubank é Clojure, né? Mas até pouco Uhum. tempo atrás eles estavam aceitando que você podia mandar os desafios, você podia mandar em Elixir, você podia mandar em Haskell, você podia mandar em linguagens funcionais, para provar, você entender o Uhum. conceito da parada. Porque linguagem por si só, você aprende, né? Você, É ferramenta, você né? vai... Exato, então eu acho que para quem tem um certo receio, é isso aí, dá a cara a tapa mesmo, aplica, não deu certo, pede feedback, por que vocês acharam que eu estou indo bem? E usa isso para você, né? A gente está numa área bem legal, que é a área de tecnologia tem muita comunidade, né? Então, se você não Muita. aprendeu, você vai encontrar conteúdo em vídeo, você vai encontrar comunidade, você vai encontrar fórum, você vai comprar grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, que vai te ajudar a resolver esse problema, né? Então, Exatamente. complementando o que você falou aí, realmente acho que você não precisa ter medo de aplicar, não, manda bala, né? Não, é bem isso. Mas, E se tem uma coisa que aconteceu comigo, é tipo, todas as vagas que eu apliquei quando eu trabalhei em empresa, todas as vagas que eu apliquei, eu tinha certeza que eu não ia passar. Ou pelo menos eu achava que eu não iria passar. E eu passei, sabe? Então, tipo, às vezes a gente tem medo de aplicar por achar que a gente não é bom o suficiente, entendeu? Mas quem vai dizer se você é bom o suficiente ou não é a empresa, entendeu? E às vezes você chegava na empresa e as pessoas, nossa, você tem conhecimento disso, tem conhecimento daquilo, e eu achava que o meu conhecimento não era suficiente para entrar naquela empresa, sabe? As pessoas olhavam assim, brilhavam os olhos quando eu falava, meu, você fazer isso, você fazer aquilo. E as pessoas, caramba, você sabe fazer isso, nossa, é você mesmo que a gente estava procurando, entendeu? Então, às vezes a gente não tem confiança em nós mesmos, né? A gente tem que ter essa confiança. Aplique, né? Às vezes nem aqueles requisitos todos que a empresa pede, você não tem. E não se preocupe com isso também. Olhe mais ou menos a base do que eles estão pedindo ali, porque normalmente a maioria das vagas são pessoas de RH que escrevem, e as pessoas de RH elas não têm noção de tecnologia. Elas vão lá, buscam
tecnologia, já vi o povo postando vaga de Java em grupo de JavaScript, entendeu? Tipo, achando que é a mesma coisa, né? Achando que Java é o povo chamando JavaScript pelo apelido, É um entendeu? apelido, né? Exatamente. Você tem... tipo, várias pessoas falam, você tem curso de Java? Eu falei, não é Java, é JavaScript. Então, Java? Eu falei, não é Java. Java é diferente de JavaScript e tal, né? Entendeu? Java é ruim, JavaScript é legal. Mas as pessoas não entendem, entendeu? Então, se a vaga tem aquilo que você espera trabalhar ou que você gostaria de trabalhar, você vê que te chamou a atenção, aplique, sem medo. O máximo que vai Show de acontecer é bola. você receber ou não. E aí? Não, se já tem mesmo, né? Isso que eu ia falar, daí pega esse não e usa como feedback para você resolver o que a empresa disse não para você, né? Tipo, às vezes você Exatamente. É pode como os manjar outros, né? muito, né? Você manja muito, mas teu Exatamente. código não tá bem feito, né? Tipo, no sentido de clean code e tal. Pega o que falaram para você e aplica em outra, né? Corrige Exato. em outra. Tem essa. É aquele... Tem. É basicamente aquele ditado que tem na internet, né? Você já tem ou não. Agora vai em busca da humilhação. Não tenha medo de Cara, buscar a humilhação. é isso aí. É Agora, isso. dica, né? Se é uma empresa que você tipo, que é ultra mega master trabalhar, vai atrás realmente do que eles querem antes de aplicar, né? Tipo, olha quem trabalha É, lá. Já fiz isso algumas vezes, abordei pessoas que trabalham em empresa. O que vocês trabalham aí? Estou pensando em aplicar e tal. E você vai ver que aquilo que eu falei, né? Nós temos uma área que tem muito esse sentimento de comunidade, então a pessoa vai, de certa forma, te ajudar. Pô, a gente trabalha com tal coisa. Se fosse você estudava isso aí. Então é bem legal, assim. e com o tempo, se a pessoa não tem experiência, eu não sei se eu aplico, não sei se eu não aplico, aplica nas vagas que você achar, e com o tempo você vai pegando experiência dos nãos que você recebe. Porque você vai aplicar numa vaga, e às vezes você não vai passar, mas a pessoa vai te dar um feedback. Poxa, você podia ter feito assim, você podia ter feito alguma coisa a mais, a gente esperava outra coisa de você, e com isso você vai tendo feedbacks para poder aplicar de forma mais eficiente nas próximas vagas. Então, as primeiras normalmente você vai receber não mesmo, não se preocupe com isso, mas vá sempre em busca do sim, não é em busca da humilhação. Falei brincando, zoando, vá sempre em busca do sim, tá? As primeiras você vai receber não, às vezes não, né? Às vezes na primeira você já passa, mas se as primeiras você receber não, procure entender por que você recebeu ou não, para você melhorar nas próximas aplicações. Exatamente. Temos algumas perguntas aqui. Deixa eu selecionar algumas aqui. Tem bastante, pessoal. Se algumas ficarem de fora, a gente vai puxando depois, mas é só para a gente manter no tema aqui, né, sobre carreira e como ser ninja. Primeiro tem o Renato Siqueira, falou da Chuck, manda nodes. Brincadeira. Então, Né? não, mas é bem isso. É porque eu falei que ia fazer um curso de Node, inclusive era para ter feito esse ano, mas infelizmente não deu tempo suficiente, porque acabei me enrolando no curso de React, que ainda está em andamento, ainda preciso finalizar, ainda tem algumas aulas para finalizar aí, mas eu estou tentando deixar com a melhor qualidade possível assim o curso, né? Então, mas ainda É pretendo fazer o importante. curso de Node, ano que vem teremos. Olha aí, promessa Mandarei é dita. Nodes. O o Gabriel mandou mais uma aqui, que é o seguinte: você acha que o mercado valoriza mais o especialista ou o generalista? Você acha que é legal a pessoa focar numa tecnologia, numa área específica, ou manjar de tudo um pouco? O que Cara, que é aquele você. negócio, varia de empresa para empresa. Tem empresa que prefere desenvolvedor full stack, digamos assim, o desenvolvedor que seria full stack, tá? Já falando em full stack é muito relacionado à empresa, tá? Não existe um full stack, eu sou full stack e você full stack em toda a empresa. Não. Full stack depende da stack da empresa onde você vai entrar. Então tem empresa que prefere, por exemplo, tem empresa de uns amigos meus lá de Florianópolis que eles pedem um conhecimento de React Native, Node, GraphQL, que é basicamente o que precisa para você criar aplicativos mobile, aplicações web básicas assim. Então, para eles isso é um full stack na stack deles. Então, eles preferem que todos tenham esse conhecimento. Se não tiver esse conhecimento, eles até treinam e tal, para você chegar nesse conhecimento. Então, isso é um desenvolvedor mais generalista, né? Mais full stack. Já tem algumas outras empresas maiores, talvez algumas agências grandes assim, que vão precisar especificamente de uma pessoa que esteja focada no back-end, uma focada no front-end, e aí já entra no caso da pessoa ser mais especialista, né? Em um caso, em uma linguagem ou em uma stack, né? Mas varia muito de empresa para empresa, não é uma coisa assim absurda não. Mas se você está estudando, principalmente web, é interessante você conhecer aquilo que você gosta de fazer, você ter uma especialidade. Eu gosto bastante de front-end com design. Já tem pessoas que gostam mais de front-end com a parte de programação, então é mais voltado ali para o back-end, né? Gosta de front-end, mas
ter um pouco mais de conhecimento de estrutura de dados, né? Gosta mais de programar do que ficar fazendo tela, escrevendo CSS, por exemplo. Já tem pessoas que é front-end, mas é mais voltado para o lado do design, né? Gosta de trabalhar com animação, gosta de trabalhar com bastante CSS e tal. Então tem vários perfis até, inclusive numa área, né? Numa área específica, no caso do front-end, né? Mas é bem legal, se você trabalha com front-end, você ter um conhecimento básico mínimo ali de design, você tem um conhecimento básico mínimo de back-end, sabe? Não precisa você ser um especialista nisso. Seja especialista no front-end, se você é front-ender, né? Seja especialista em front-end, mas tenha um conhecimento de back-end, tenha um conhecimento de design, isso vai agregar para você. Tenha conhecimento de pessoas, né? De lidar com UX, de conversar com pessoas. Normalmente, nós programadores não gostamos muito de conversar com pessoas, de lidar diretamente, né? A gente gosta de ficar escrevendo código, mas é legal você ter esse conhecimento porque vai agregar para você como profissional, sabe? Não que não vai ter vaga só para front-end. Se você quiser ser só front-end, vai ter vaga para você com certeza, sabe? É só você saber procurar nos lugares certos, participar de eventos principalmente, onde você vai ter contato com outras pessoas que talvez possam te indicar para uma vaga, né? Então, eu acho que faz muito sentido esse caso. Então, ser especialista ou ser generalista é meio que você que vai decidir o que você vai ser e basicamente para a empresa que você vai aplicar a vaga, assim, porque varia muito, assim, não é uma coisa que tem mais generalista do que mais especialista, não. É muito variável. Sim, exato. Tem uma pergunta bacana aqui, até me mandaram. Eu vou relacionar duas perguntas, uma que me mandaram privado aqui e uma que mandaram no canal. O Kleber, Beleza. ele perguntou qual que é o básico para aprender e aplicar uma oportunidade. A gente comentou, né, sobre vai lá e aplica e tal, mas acho que se a gente puder trabalhar o que você vê que é uma base bacana para a pessoa ter confiança, né? E o Luiz Fernando comentou qual a estrutura de dados que eu devo estudar para melhorar meu desempenho, né? Daí ele perguntou de cursos, você tem alguns cursos, né? Tá aí a hora do jabá, né? Mas ele perguntou assim sobre o que é legal para em questão de desempenho e profissional e tecnologia, o que você julga relevante para começar aí? Qual que foi a primeira pergunta? Desculpa. A primeira pergunta, vamos lá. A primeira pergunta foi qual que é o básico para você aprender, que você tem aprendido para poder aplicar numa oportunidade. Que você julga que Tá. E a segunda pergunta, o que estudar de estrutura de dados, no caso, para poder aplicar para uma vaga. Tá. Bom, eu acho que o básico para você aplicar para uma vaga é você saber fazer alguma coisa, né? É você pegar uma aplicação. Você quer ser um front-ender? Pega um servidor qualquer aí que aceite uma aplicação só front-end, onde você não precisa configurar nada. Exemplo, Netlify, o Surge, Surge.sh. Eu vou colocar no chat aqui para quem não conhece. Surge.sh. São servidores onde você pode hospedar uma aplicação front-end, um HTML, CSS, JavaScript e arquivos estáticos, tá? Então, basicamente, o mínimo que você precisa para você aplicar para uma vaga é você conseguir criar uma aplicação, seja ela o mínimo do front-end consumindo uma API, GitHub Page também. Muito obrigado, Gabriel. O mínimo que você precisa fazer, então, criar uma aplicação que consuma uma API, por exemplo, e subir essa aplicação para um servidor. Ainda que seja um servidor que faça todo o trabalho automático ali, como Netlify, GitHub Pages, o Surge, o Now.sh, tá? Tem vários servidores que fazem esse tipo de coisa. Heroku, exatamente. Então, assim, tem vários servidores assim que você pode... Então, você conhece o processo todo, né? Você consegue criar uma aplicação e subir ela em produção. É só front-end? Beleza, eu estou só consumindo uma API. É legal conhecer um pouco de HTTP para você entender como é que funciona a parte de comunicação de servidor com o front-end, com o client, no caso, como é que eles conversam. É interessante você ter esse conhecimento, né, de como fazer requisições HTTP, de como você sobe essa aplicação, ter pelo menos o básico de Git e GitHub ali, para você também conseguir versionar o seu projeto, que hoje é essencial você ter esse conhecimento de versionamento. Qualquer empresa vai utilizar versionamento hoje, nenhuma empresa, pega os arquivos, você vai escrevendo código e deixa no teu computador. Não, você tem que ter um lugar seguro para guardar esses arquivos, você tem que ter um lugar seguro para ver o histórico de alterações. Então, Git e GitHub resolvem isso. Tem um curso, inclusive, sobre isso, tá? Eu acho que é isso. O mínimo que você precisa ter é isso, é você saber fazer o mínimo, o básico desde o começo até o final, sabe? Não precisa saber fazer um back-end se você é só front-ender, né? E se você vai trabalhar com back-end, você saber pelo menos que construir uma API com back-end, servir essa API, aí você vai ter se você vai trabalhar com back-end, tem que ter um pouco mais de conhecimento, né?
É bom ter conhecimento de sistema operacional, de HTTP, de file system, né, de sistemas diferentes. Por exemplo, o Windows é o diferentão, né? Sistemas Unix normalmente é o padrão web, onde você utiliza a barrinha normal lá, onde letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. Já no Windows é o contrário, letras maiúsculas e minúsculas tanto faz para ele, e ele usa barra invertida em vez de barra normal. E aí avacalha com o plantão inteiro. Mas é legal você ter o conhecimento dessas diferenças e saber quando vai rodar um app específico no Windows e no Linux, você conseguir fazer um app que seja um app Node.js, por exemplo, que consiga rodar nesses dois sistemas sem maiores problemas. Protocolos também é interessante, né? Conhecer o protocolo HTTP, conhecer protocolos de socket, por exemplo, WebSocket, são acho que os dois mais básicos, assim, mas tem outros protocolos como o FTP, protocolo File, né? Que você utiliza o File System, tem milhões de protocolos, mas acho que o mínimo que você precisa saber, File System, HTTP e WebSocket talvez, tá? Que é interessante saber, digamos, o mínimo, assim, tá? Que você precisa conhecer para fazer esse tipo de coisa. Então, basicamente é isso. E sobre a segunda pergunta, estruturas de dados, né, que são importantes de você conhecer. Eu acho que você não precisa se apegar especificamente a isso. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, que design pattern que eu aprendo para fazer tal coisa? Eu acho que é interessante você tentar fazer alguma coisa com o conhecimento que você tem, independente de saber design patterns, independente de saber uma estrutura de dados específica, tá? É legal você, tipo, tentar fazer alguma coisa e você olhar aquele teu código e falar assim, poxa, será que dá para melhorar isso aqui? E você tentando melhorar aquele código, com o tempo, né, com prática, você vai perceber que você vai melhorando aquele código e às vezes você vai começar a desenhar um pattern que, né, que vai ser um padrão ali que você vai criar para escrever melhor o teu código e você vai perceber que aquele é um design pattern já existente. Alguém já criou um pattern, já pensou naquilo, só que é porque teve exatamente o problema que você estava tendo e conseguiu resolver mais ou menos daquela forma, né? Um pattern tem alguns patterns que já são basicamente meio que definidos assim, a gente tem uma ideia de alguns patterns que já são existentes, mas você não precisa se apegar especificamente, eu sei o pattern observable, eu conheço o pattern, o module pattern do JavaScript, que é para objetos em JavaScript, eu conheço, sei lá, o revealing module pattern, nossa, tipo, isso não vai fazer tanta diferença para você. O importante é você entender os conceitos por trás dos patterns, por que eles existem, estruturas de dados, mesma coisa, por que elas existem, por que você pode criar uma estrutura de dados, porque, por exemplo, em JavaScript você consegue representar estruturas maiores de dados basicamente com arrays e objetos, né? Então, arrays são listas ordenadas, no caso, né? Listas de valores ordenados, então tudo que você for iterar no array vai ser de forma ordenada. Objetos são listas também, mas de forma não ordenada, onde você tem uma chave e um valor. E esse valor pode ser um outro objeto, pode ser um array. E aí você entender qual a melhor estrutura de dados para o tipo de dado que você precisa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma lista de, uma lista de nomes, por exemplo, né? Eu quero fazer uma tabela com uma lista de nomes, sei lá, uma lista do Enem. Os nomes e as notas das pessoas ali e o telefone da pessoa. Então, você tem 3 informações. Como que você cria essa lista? Como você tem uma estrutura de dados para criar essa lista? Você pode criar essa estrutura com um array, né? Um array de objetos, por exemplo. Cada objeto vai ter 3 valores, 3 propriedades ali, que seria o nome, a nota do Enem e o telefone da pessoa, né? Você consegue numerar e exibir de forma ordenada, né? Do jeito que está no array. Mas, por exemplo, às vezes você não precisa que esses nomes estejam de forma ordenada, né? Você precisa simplesmente uma forma fácil de você buscar nomes ali dentro dessa lista. Então, pensando no array, como que você busca o nome dentro de um array? Você precisa fazer um find, né? Utilizar o método find de array, iterar o array, né? O método find vai iterar o array para poder buscar um nome, ou utilizar um for, um while normal aí, para fazer a iteração e buscar um nome. Você consegue buscar o nome no array, mas você tem que iterar ele. Agora, se eu tiver um objeto e digamos que cada chave desse objeto representando uma pessoa, né? A chave é o CPF da pessoa, né? O CPF é único para cada pessoa. Você não precisa iterar o objeto inteiro para você pegar uma pessoa. Você consegue pegar o teu CPF, né? Então, você tem o valor do CPF, você pega o objeto, ponto, o CPF, ou usando as chaves ali, você consegue sem iterar aquele objeto. Isso significa que você vai ter menor consumo de memória, porque você tem um objeto definido, não é ordenado, mas você tem ele definido. Então, para você fazer uma busca, é mais rápido você fazer uma estrutura assim, né? De chave e valor, do que você fazer um array que você teria que iterar, porque as chaves do array são
numéricas e crescentes, né? São 0, 1, 2, 3, então você tem que iterar por cada um para saber exatamente em que posição que está aquela pessoa que você está procurando. Então, basicamente, conhecer estrutura de dados é basicamente você entender esse tipo de coisa, né? Como você consegue fazer a mesma coisa com tipos de estruturas diferentes, como você estrutura diferente essas informações, e aí, com o tempo, a mesma coisa. Você vai estudando sobre a estrutura de dados, entendendo como elas funcionam, que tipo de estruturas de dados existem e como você consegue lidar com dados de forma melhor. Mas isso aí não é uma coisa que preciso saber o mínimo disso. O mínimo que você precisa saber é conseguir fazer uma aplicação do começo até o fim, nem que seja tudo dentro de uma função só e chamando aquela função no final, como melhorando aquela função, usando pattern, usando uma estrutura de dados específica, utilizando orientação a objetos, utilizando programação funcional, sabe? O importante é você, de fato, saber fazer do zero até o fim, e aí, se você souber fazer do zero até o fim, você já tem uma base. A partir daquela base, você vai sempre melhorando, estudando mais, você vai aprendendo patterns, você vai aprendendo estrutura de dados, e aí, com o tempo, você vai melhorando e subindo de nível. É isso aí. Show de bola. Algumas perguntas que o pessoal me passou aqui, você respondeu agora, né, sobre design pattern, o que recomenda e tal. Mas tem algumas... Na verdade, a gente já está chegando no horário, então vamos testar um formato aqui. Tem algumas perguntas que fizeram que eu acho que a gente consegue responder objetivamente. Então vamos tentar fazer um bate-bola, tipo Marília e Gabriela, né? Primeira pergunta aqui, deixa eu pegar o nome da pessoa. Java, não. Não. Ó, o Davi Cruz pergunta para você, o que você acha do Flutter? Cara, não cheguei a usar o Flutter ainda, mas acho que ele tem futuro. Estudo em Flutter que pode ser legal. Tem uma outra pessoa que eu tô perdendo aqui, que teve, o pessoal tá hoje ativo aqui, né? O chat não para. Não tô localizando, mas perguntou, você acha que é importante que todo dev crie conteúdo? Não necessariamente. Se você tem conteúdo para passar e você acha que o teu conteúdo pode ajudar outras pessoas, por mais simples que seja, não tem por que não criar um blog e compartilhar esse conteúdo, né? Se você tem tempo para priorizar esse conteúdo, acho interessante. Tem mais uma aqui, micro frontends é o futuro. Rafa Ferreira. Micro frontends é o futuro? Cara, não sei te dizer. Na verdade, eu não curto muito a ideia do micro frontends, mas eu acho que é relativo, assim, para cada empresa. Pode funcionar para a empresa, pode funcionar para não. Mas eu não gosto da ideia de você estar navegando num app e você acessar a página inicial, ela está em JavaScript puro, você acessar a página de sobre está em React, você acessar a página de contato está em Vue, você acessar a página de, sei lá, vagas está em Angular, sabe? Então, tipo, imagina o usuário utilizando do mobile dele no 3G, né? Ele vai navegar uma página por vez e cada página vai carregar um framework diferente. Entendeu? É de se pensar, assim. Eu particularmente não curto muito essa ideia, não. Mas é de cada um, né? Tá aí, hein? Ó, já fala, o pessoal não gostou da ideia também. Mais uma para fechar aqui, então. O cursosprogramações@gmail.com. Olha o jabá. Você acha que PWAs vão substituir os aplicativos nativos no futuro? Olha, PWA é uma parada que dá um tempo de conversa, né? Mas... Cara, pois é. PWA, na verdade, tem muita funcionalidade legal, só que eu não sei se vai especificamente substituir apps nativos pelo seguinte motivo, segurança. Tá? Pelo mesmo motivo que na web, que no navegador, a gente não tem acesso a file system. Imagina um navegador com acesso ao teu sistema de arquivos, entendeu? Então, por esse mesmo motivo, que é um motivo de segurança que é impossível de você lidar, porque tudo na web é público, né? Provavelmente o PWA não vai substituir apps nativos, mas ele substitui hoje muitas funcionalidades de apps nativos. Então, a maioria das coisas que você faria com app nativo, hoje sim você consegue fazer com PWA, mas tem coisas específicas, por exemplo, acesso a hardware, né? Acesso especificamente algumas coisas de acesso a hardware direto, assim, eu acho que o app nativo vai funcionar melhor porque ele não vai rodar no navegador, né? Ele não tem uma etapa a mais da aplicação, passar pelo browser para chegar no teu hardware, digamos assim, né? O app ele conversa direto com o teu hardware. Então, esse processo é muito mais rápido porque não tem esse meio termo, esse negócio no meio, ele sabe? Então, acho que não vai substituir, mas muita coisa você já consegue usar PWA ao invés de simplesmente criar um app nativo, que é muito mais complicado.
Eu sou defensor do PWA, então se alguém discorda aí, nós vamos ter briga. Não, brincadeira. Eu gosto bastante. Se alguém discorda, tá errado. Isso. Ou você gosta de PWA, você tá errado. Bom, tem mais algumas perguntas aqui específicas sobre algumas coisas de React, React Native, então vamos fazer o seguinte. A gente tem um meetup daqui a pouco também, uma live code, na verdade, de Bootstrap e VS Code com o Júnior Caibro. Então a gente vai precisar já ir parando aqui. Então eu vou fazer o seguinte, galera, vai rolar um sorteio relâmpago, tá? Desta xícara aqui, caneca, como é que vocês quiserem chamar. O Fernando já tem a dele garantida, já tá, Fernando? Essa caneca maneiraça aqui. Só que eu não tô te vendo. Isso. Por que eu não tô te vendo? Tá escura a sua tela. É só pra mim? Pessoal, vocês estão me vendo? Eu acho que só pra você. Tô vendo o Luiz. Ah, tá. É que você tá escura a live inteira, assim. Eu não sei porquê. Eu espero que não esteja... Ah, é só pra mim, então. Acho que... Não sei porquê, mas eu sou tá tudo escuro aqui. Sou uma tela preta. Mas, enfim, bom, vou fingir que eu tô vendo a caneca. Vendo... Pô, da hora. Tá. Agora eu tô vendo. Caneca. Alguém tinha desligado a luz. Agora eu tô vendo. Tá? Alguém tinha desligado a luz. Então é o seguinte... acho que foi o gato aqui. Então é o seguinte, para você ganhar uma caneca dessa aqui, concorrer, a gente colocou o link aqui no chat. Você vai entrar no chat. Tem uma mensagem que eu coloquei ali no canal Dev, como ser um Dev Ninja. E você vai escrever assim, eu sou um ninja, lá no canal. Vai fludar. Eu vou pegar depois as pessoas que comentaram, eu sou um ninja, e nós vamos sortear entre elas a pessoa que vai levar uma caneca aí na faixa, beleza? Enquanto o pessoal está fazendo esse processo, demora um pouquinho, você vai criar sua conta lá, vai receber por e-mail seu login para entrar no Rocket Chat, login e senha, você vai entrar lá e já vai entrar no canal Dev e vai comentar eu sou ninja para ganhar uma caneca, beleza? Para concorrer a uma caneca. Enquanto isso, Fernando, se você quiser comentar aí como é que a galera te acha nas redes, comentar um pouquinho dos teus cursos, são 5 que você tem, né? Aí fazer na verdade são 3. Beleza, na verdade são 3 cursos, um deles é o de React, no caso ele está dividido, né? Como ele é separado por módulos, e cada módulo é independente, então eu quebrei os módulos em cursos separados, né? A ideia é finalizar o módulo 4 agora, regravar os primeiros módulos, que seria o módulo 1 e o módulo 2, que eu comecei na versão 15, e apesar de ter tudo que tem na versão 16, alguns detalhes saíram do React, mas já estava previsto para sair. Eu mostrei já isso também nos primeiros módulos. Eu quero começar a refazer esses primeiros módulos de uma forma que fique mais fácil para a pessoa usar, porque na época não tinha o Create React App ainda, sabe? Então, eu vou refazer os 2 primeiros módulos ali, para ficar fácil para as pessoas conseguirem começar o curso focado especificamente na biblioteca em si, e não ficar fazendo configuração do Webpack, né? Que é o que eu tive que mostrar nos primeiros módulos ali, porque não tinha ainda o Create React App, né? E aí eu vou separar esses módulos, como cada um é isolado, você pode estudar separado, eu vou isolar eles em cursos menores, até para conseguir pessoas que talvez não tenham condição de comprar o curso completo, possam comprar esses módulos separados conforme a necessidade. Vai ter uma promoção de Natal específica dos cursos, tá? Então, se você quiser acompanhar e receber em primeira mão as notificações de quando lançar esse cupom, eu tenho um grupo no Telegram, tá? Que é Quero Ser Ninja, o nome do grupo. Então, você procura no Telegram, @Quero Ser Ninja, ou você pode acessar pelo browser t.me/Quero Ser Ninja, tá? De Telegram, vou colocar aqui na mensagem. t.me. Pode colocar. Vai estar também na descrição do vídeo do YouTube, na hora que for pro canal. Legal. E aí, o Rafael falou que o Webpack é legal de aprender. Vai ter também, tá? A ideia é que o primeiro módulo seja só sobre React e o módulo 2 aí vai entrar essa parte de configuração, ferramentas, né? Vai ser a parte mais avançada ali de React. Então, vai continuar tendo Webpack, tá? A única coisa que eu só vou estruturar melhor ali os primeiros módulos, mas vai continuar tendo exatamente a mesma coisa, talvez algumas coisas a mais da versão 16 do React. Os meus cursos estão publicados na Udemy. Lá no meu site, queroser.ninja/promoções, tem o link lá dos meus cursos, já com um cupom de desconto aplicado, então você pode acessar lá e já pegar um descontinho bacana para você poder comprar qualquer um dos meus cursos, tá? O site é queroser.ninja/promoções. Em breve vai ter um site decente no ar. Eu fiz essa página só rápida para poder ter essa opção de lançar as promoções quando as pessoas quiserem ter um cupomzinho legal ali, né? E as pessoas conseguem me encontrar nas redes sociais como F da Silk, tá? Então, GitHub, Facebook, Instagram, Twitter,
No Telegram mesmo, tem vários grupos de desenvolvimento no Telegram, então eu estou em alguns deles, inclusive de React, principalmente, que é o que eu mais participo lá. Se quiserem trocar uma ideia também é só chamar. Se precisarem de alguma ajuda, de alguma coisa, é só avisar, tá? O Gabriel tá falando que eu respondo tudo. Realmente eu respondo, às vezes, nem sempre eu demoro, eu respondo na hora, tá? Porque, né, tipo, são milhões de grupos, às vezes eu tô fazendo alguma coisa do trabalho e não consigo me conectar, mas uma hora eu vou te responder. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá, já manda dúvida, tipo, não manda assim, aí, tá por aí? Normalmente eu não vou estar, dificilmente eu vou estar. Mas pode mandar sua dúvida se você tiver, que eu te ajudo. Tem grupos também que eu posso indicar, que vão te ajudar, talvez, com a tua dúvida específica, né? Sobre JavaScript, sobre React, que são os grupos que eu mais participo ali no Telegram. E é basicamente isso. F da Sil, que você me encontra em qualquer rede social aí. E pode me adicionar, pode me seguir lá no Instagram também, que eu faço vários stories de perguntas e respostas. Então, se as pessoas tiverem dúvida, alguma coisa, pode perguntar por lá que eu respondo nos stories lá também. É legal que, né, já responde a dúvida para várias outras pessoas. É isso. Show de bola, pô. Acessem lá então, quero ser.ninja. Vocês vão ter acesso a todos esses cursos aí, vão conhecer e tal. Eu tava vendo aqui uma galera, né? Que você já tem uma porrada. E quantos alunos? 157 mil alunos. 157 mil. É uma galera. Olha só, né? Então você vê a avaliação dos cursos são super altas, então vale a pena. Nós aqui não estamos ganhando nada com isso, né, Fernando? Estamos falando porque realmente sabemos que os cursos são muito bons. Parabéns aí pela sua relevância. Estava conversando com algumas pessoas aí quando a gente falou que ia te convidar. Falou, pô, o cara é super comunidade, um cara super simples aí, muito bacana. Então, muito obrigado por participar aí mais uma vez com a gente. Para quem quiser também, o Fernando já participou outras vezes conosco aqui também, falando sobre carreira full stack. Então, eu vou passar o link para vocês lá na comunidade, para vocês ouvirem o outro meetup também. E quando esse vídeo estiver no ar, a gente vai distribuir na comunidade, mandar por e-mail. E quem sabe, talvez o cupom já esteja valendo. Quando o vídeo for pro ar, daí a gente já coloca o link também aí para você contratar os cursos do Fernando. Beleza? Show. Então, eu vou parar de gravar aqui. Só um detalhezinho. Só um detalhezinho rápido, tá? Eu tô começando uma empresa com alguns amigos chamada Looking, tá? O endereço é looking.co. E nessa empresa é uma empresa de desenvolvimento, né? De soluções. E a gente vai começar a contratar provavelmente a partir do ano que vem, né? A partir de janeiro a gente já vai precisar contratar, que a gente está fechando alguns projetos já esse ano. Então a gente já vai começar a contratar a partir do ano que vem. A gente vai ter uma página de carreiras também. Então se vocês me seguirem lá nas redes sociais, vocês vão ter também acesso a essas vagas, né? Quem estiver procurando vaga também a gente vai estar contratando para essa empresa, que a gente está com uns projetos bem bacanas, bem desafiadores e vão trabalhar direto com a gente aí, né? Então acho que vai ser bem legal. É isso aí, fica aí a oportunidade.